vamos falar agora sobre a missão dos cristãos no exercício da cidadania. O Catecismo da nossa Igreja Católica apresenta com clareza o papel do cidadão, especialmente do cristão, enquanto membro de uma sociedade. No Catecismo, nós lemos que é dever nosso, como cidadãos, colaborar com os poderes civis para o bem da sociedade, no espírito de verdade, de justiça, de solidariedade e de liberdade. E para isso, nós vamos conversar para saber mais, recebendo aqui e tentando entender a importância da missão dos cristãos no exercício da cidadania. Está com a gente a Cássia Almeida, que é mestranda em teologia e também analista judiciária, que é uma missionária cristã. A gente estava falando aqui, recordando sua grande presença, bem histórica na comunidade São Geraldo aqui em Goiânia, né? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada, irmão Diego. Seja muito bem-vinda e vai falar de um assunto importantíssimo que às vezes nós cristãos, irmão, não conseguimos perceber aí o quanto nós fazemos diferença sendo cristãos, né, no exercício da nossa cidadania. Num mundo tão diversificado, com opiniões políticas, sociais, diferentes, nós devemos contribuir para o desenvolvimento do país. Mas como, Cássia, que nós cristãos, tendo tanta diferença de pensamentos, nós conseguimos lidar com tudo isso, contribuindo para o desenvolvimento do país, exercendo a nossa cidadania, sendo cristãos? Eu costumo dizer que o bom cristão, ele é um bom cidadão. Na verdade, quando nós falamos de exercício da cidadania, o cristão, a atuação do cristão na sociedade não é uma atuação difícil, porque os valores da nossa sociedade que nós vivemos, lá no fundo, a nossa sociedade foi fundada em cima dos valores cristãos. Qual é o princípio maior da nossa atuação como cristão? É a dignidade da pessoa humana. Todos nós somos filhos de Deus e fomos criados à imagem e semelhança de Deus e temos toda essa dignidade. Os princípios sobre os quais foram fundados nossa sociedade também se colocam sobre esse princípio da dignidade da pessoa humana. Entendi. Qual o outro princípio que rege a nossa fé? O princípio do bem comum. O bem comum é fruto do amor de Deus. E a nossa sociedade, ela está fundada também sobre o princípio do bem comum. Às vezes, o que se torna difícil é porque há muitos desvios nesse exercício da cidadania. Mas tanto a nossa sociedade como a nossa fé estão fundadas sobre esses dois princípios basilares, que é a dignidade da pessoa e o princípio do bem comum. Interessante que quando a gente pega esses valores como dignidade da pessoa, como bem comum, não tem como dissociar isso da nossa fé cristã, daquilo que Deus pede de cada um de nós como filhos e, diria até, espera de nós numa vida em comunidade, em sociedade. Mas parece que muitas vezes as pessoas querem dissociar uma coisa da outra, né? E há até quem tenha o absurdo de dizer que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Minha vida política não mistura com a religião. É isso mesmo, Cássia? A gente não pode misturar as duas coisas? Essa é uma distorção, porque, na verdade, nós temos que viver na totalidade. O cristão, ele não é cristão na igreja e fora da igreja ele é outra pessoa. O cristão é cristão na sua totalidade. O nosso maior chamado como cristãos leigos é dar testemunho na vida em sociedade. E esse testemunho de vida nós damos a partir da vivência do Evangelho. Então, se eu sou cristã, um dos convites que me é feito no exercício da minha fé é atuar na sociedade para construir uma sociedade melhor, para transformar essa sociedade que tem tantas mazelas, tantas dificuldades. O meu atuar como cristão é que vai transformar e converter essa sociedade. Então, não há uma dissociação. Pelo contrário, quando eu sou cristã de verdade, na minha totalidade, eu atuo na sociedade
levando para essa sociedade os valores da fé, do amor ao próximo, do bem comum, do pensar na coletividade, do construir comunidade. Todos esses valores que a gente vive nas nossas comunidades, de amor, de solidariedade, isso pode ser levado para fora. Nós somos convidados a ser sal da terra e luz do mundo. Para eu atuar como cidadã numa sociedade ou no meio político, eu vou levar essa luz de Cristo para o mundo. Então tem tudo a ver. E é um convite necessário hoje que os cristãos atuem na sociedade, na política, no meio cultural, na educação, para levar essa luz. Cristo deve ser anunciado em todos os lugares. Ô Cássia, na sua opinião, porque você falou de 2 pilares, né? A busca pela dignidade humana e também o bem comum. Na sua opinião, por que será que hoje é tão difícil buscar isso na vivência da cidadania? Por que eu falo isso? Eu não estou falando só dos governantes, não. Por que às vezes é tão difícil buscar a dignidade humana e o bem comum no meu trabalho, na minha casa, que muitas vezes não acontece? E aí, lógico, eu falo também dos governantes. Por que isso é tão difícil hoje? O Papa Francisco falou disso recentemente, da questão de exercer a caridade. É difícil, porque a política, às vezes, é um meio que nós, cristãos, temos até um receio de entrar, um receio de falar sobre política. Justamente porque essa vivência na política, ela não está iluminada por esses princípios. Ela não está iluminada, justamente porque nós, às vezes, temos dificuldade de ver o cristão na sua totalidade. Nós somos um todo, nós somos... a visão do homem para o cristianismo é um homem integral. Quando nós tentamos dissociar, como o irmão Diego disse, a vida religiosa, a vivência da minha fé, do restante da minha vida na sociedade, aí começa a ficar difícil, porque às vezes eu acho que na igreja eu tenho que seguir os mandamentos, cumprir meus deveres cristãos e pronto, na sociedade é outra coisa. Nós somos um todo. Eu sou cristã na igreja, como eu já tinha falado, e na sociedade devo ser também. É difícil porque às vezes nós não nos vemos na totalidade. Essa necessidade, às vezes, que as pessoas têm de separar a igreja do mundo. E a igreja não está separada do mundo. A igreja está inserida no mundo para iluminar o mundo. Irmão, me lembrei agora de uma historinha que já me contaram, que fizeram uma pesquisa entre crianças que os pais eram frequentes na igreja e filhos de pais que não eram frequentes na igreja. Colocaram lá perto de andarilhos, pessoas que eram carentes, e aí deixaram as crianças lá e falaram para os carentes lá pedirem ajuda. Os filhos de pais que não participavam muito da igreja ajudaram mais que os outros. Aí, fizeram a pergunta, por que você não ajudou? Porque minha mãe falou que a gente não precisa ficar fazendo de tudo, porque a gente já vai na igreja todo dia. Que péssimo exemplo. Então, não, porque me falaram que a gente precisa ajudar e sempre procurar ajudar o outro, olhar para o outro, aqueles que não iam muito. Então, às vezes, nós cristãos temos muito essa consciência. Já vou na igreja, já participo das missas, então tá bom, não preciso fazer mais nada. E, como você disse, quando eu tento separar as coisas, tudo vai se desequilibrando. A minha vivência no dia a dia, eu acho que eu posso viver de qualquer jeito e fazer de qualquer jeito, né, Cássia? Sim, e foi justamente essa dissociação que eu percebi no curso de teologia, quando eu terminei o curso de teologia na PUC no ano passado. E foi essa dissociação e essa consciência limitada do agir cristão que me levou a pesquisar a missão do cristão leigo na sociedade e no mundo. Porque essa dissociação, às vezes, existe muito. E isso me incomodou muito no meu estágio pastoral, quando eu fui para a paróquia entrevistar e fazer, porque quando a gente participa da comunidade, a gente está lá inserido e não tem um certo juízo, não tem esse juízo crítico, essa percepção. Mas quando eu cheguei como estagiária na paróquia e comecei a olhar como estudiosa e cientista, é que eu percebi que havia essa dissociação e uma visão muito limitada do papel do cristão na sociedade.
Os apelos do Papa Francisco também na exortação Evangelii Gaudium me levaram a me embrenhar nessa pesquisa e estudar a missão do leigo na igreja e no mundo. E também o ano do laicato, em 2018, foi assim, praticamente, o pontapé final para eu entrar de cheio nessa pesquisa, nesse estudo que é maravilhoso. Lá no Evangelii Gaudium, número 100, número 101, o Papa ele é muito cirúrgico em pontuar o nosso contra-testemunho, as divisões que nós temos dentro das comunidades e que não evangelizam, não são um bom exemplo para as pessoas. Mas eu queria falar, na verdade, dessa vivência da cidadania encharcada que devia ser pela fé no mundo, fora do ambiente da comunidade cristã. Então vamos aqui. Por exemplo, um cristão, um bom cristão, como você disse, ele fura fila, ele desrespeita o sinal de trânsito, joga lixo pela janela. Joga lixo pela janela, suja a cidade, quer tirar vantagem em cima de alguém, tentando sonegar algum imposto. Isso tudo são práticas toleráveis para um cristão, Não, Cássia? Pelo contrário, pelo contrário. O exemplo do cristão é justamente ser um cidadão consciente em todas as situações. Quando a gente, às vezes, reclama e critica os grandes atos de corrupção, a gente não esquece desses pequenos atos que são ilícitos, que é o furar fila, que é o jogar o lixo na rua, que é o andar na rua sem máscara, porque a gente está vivendo num tempo de pandemia. E quando eu sou cristã, eu vou cuidar do outro, eu vou pensar no outro, eu vou cuidar de quem está próximo de mim. Porque o que funda a nossa fé, a nossa vivência, é o amor ao próximo. Então, todos esses pequenos atos de respeito pelo outro, respeito pela vida em sociedade, respeito pela dignidade de cada pessoa, não somente do meu ciclo de convivência, mas de toda pessoa. A dignidade da pessoa humana é de toda pessoa e não somente daqueles que seguem a minha fé e vivem dentro da igreja comigo. O cristão olha a sociedade com amor, olha e respeito. E, principalmente, é um cidadão consciente que vive numa sociedade consciente que está num ambiente coletivo de respeito ao próximo. E talvez você esteja acompanhando o programa, a gente está falando aqui com a Cássia e pensando assim, mas todo mundo está fazendo, então por que eu não posso fazer também? Você precisa fazer diferença, eu preciso fazer diferença, não é, Cássia? Assim que o cristão faz a diferença e leva a luz de Deus para tantas outras pessoas. Quando eu faço a diferença, quando eu mostro que não, se todo mundo está fazendo, eu vou fazer o certo aqui, o que é bom para todo mundo. E aí vou contagiando as outras pessoas que estão ali a também seguirem o meu caminho. Sim, nossa diferença, nós fazemos diferença pelo agir diferente. Isso. Tem uma historinha de internet que fala que as mães falam, o filho pede alguma coisa e fala para a mãe, todo mundo faz isso. E ela fala, você não é todo mundo. E o cristão está no mundo, mas ele não é do mundo. Ele tem que fazer essa diferença para dar testemunho. O irmão Diego falava do contra-testemunho. Na minha opinião, o que mais afasta as pessoas da igreja hoje é esse contra-testemunho. Porque o cristão lá na igreja é um e na vida em sociedade age diferente. Faz por exemplo, tudo que é errado. Isso, né? se eu tenho uma empresa, se eu tenho uma empresa e vivo a minha fé, normalmente, na gestão da minha empresa, eu vou atuar como cristã, garantindo o direito aos trabalhadores, respeitando os trabalhadores que atuam num cargo mais simples, o pessoal da limpeza. Vou dar dignidade a essas pessoas. Exatamente. Agora, por exemplo, a gente acabamos de sair, pelo menos a maior parte do país, das eleições municipais, e em que elegemos aquele agente político que está mais próximo das pessoas, que é o vereador. E nós sabemos que há muitos vereadores, ou há muitos que se candidataram, nem todos foram eleitos, que vêm das comunidades cristãs. E as pessoas talvez não se atentaram à prática que esse candidato, essa candidata tiveram ao longo da eleição. Então vamos dar um exemplo muito comum, de norte a sul do Brasil.
não, você pode votar em mim, eu vou te dar um emprego. Você está desempregado, se eu for eleito, eu vou te dar um emprego. Isso é ético? Isso é correto? Eu escolher meu candidato ou apoiar um candidato porque ele me fez uma promessa, assumir um compromisso que só vai beneficiar a mim? Não, aí entra numa situação que de certa forma, é o que diferencia mesmo o que deve ser olhado quando a gente vai escolher alguém. Os vereadores, que são realmente aqueles representantes mais próximos da comunidade, da sociedade, o papel do vereador não é atender às minhas necessidades pessoais. Lembrando do princípio do bem comum, que está atrelado a um outro princípio da doutrina social da Igreja, que é a destinação universal dos bens. Quando um agente político resolve representar a sua comunidade, ele deve se pautar pelo princípio do bem comum e da coletividade. O papel do vereador não é arrumar emprego. O papel do vereador é pensar projetos para a cidade que melhorem a vida da cidade. E por isso, às vezes, nós votamos muito, vou dizer, errado. A gente comete muitos equívocos quando vamos escolher nossos candidatos, porque às vezes eu olho para o meu próprio umbigo, eu olho para os meus interesses. E o que está em jogo no exercício da cidadania não são os interesses da Cássia, mas são os interesses da sociedade como um todo. Então, não é ético eu prometer emprego, não é ético eu prometer resolver o problema nem eu de prometer, fulano, nem eu esperar essa promessa. Não né? é ético de maneira alguma. De ambas as Por isso partes. que, às vezes, a gente reclama tanto de política e não gosta de falar sobre política, porque, às vezes, leva-se muito para o pessoal. E a política é a arte do bem comum. A política é o exercício da caridade, como diz o Papa Francisco. Quando nós tivermos consciência do nosso papel de cidadãos e começarmos a escolher as pessoas que têm um certo conhecimento, uma certa formação, um conhecimento dos problemas da cidade, do que é prioridade para os cidadãos, talvez nossa cidade melhore um pouco mais. Mas enquanto nós estivermos elegendo pessoas que se pautam por esses princípios de fazer favor, a gente vai continuar precisando crescer muito como cidadãos. Mas nós somos muito conduzidos ao egoísmo como seres humanos. Será que é questão de cultura, Cássia, é isso? Será que é só aqui no Brasil? Porque tudo nós conduzimos muito pelo egoísmo, a gente pensa muito na gente, é tudo pensando só em nós. Por isso que eu acho que tem tanta discórdia e tantas brigas, tantas coisas descontroladas acontecendo no mundo. Eu não vejo esse egoísmo, esse individualismo como um problema nosso, não. Eu acredito que seja um problema do mundo moderno. É um problema que não surgiu do nada, não surgiu de agora. É um problema do mundo moderno que se baseou muito na racionalidade e foi esquecendo de Deus, foi esquecendo das limitações. E o individualismo, ele hoje impera na sociedade. Mas, por isso que é importante a gente falar de cidadania e de política nos meios, em todos os meios que a gente vive, inclusive na igreja, inclusive na catequese, porque é a partir dessa consciência que nós estamos numa sociedade que nós vamos levar nossas crianças e jovens a desenvolver no mundo que eles vivem essa solidariedade, esse amor. Porque quando nós vivemos a experiência com Cristo, a gente quer ser Cristo para o outro. E quando esse egoísmo impera, às vezes a gente até se assusta com esse egoísmo, esse individualismo, o não pensar no outro, que hoje choca. Muitas situações que a gente vê na TV, em noticiários, a gente se choca com tudo que está acontecendo. Mas o cristão é o profeta da esperança. Mesmo nessas situações difíceis, a gente está aí para levar a alegria do Evangelho, para levar o amor de Cristo. E isso nós podemos fazer no nosso ambiente de trabalho, sendo parceiro, solidário, na família principalmente. Tudo começa na família. Tudo começa na família. E é possível vencer esse egoísmo, é possível. O Papa, na Evangelii Gaudium, ele fala que quando a gente faz a experiência com Cristo, quando a gente
faz a experiência de verdade, a gente não quer isso só pra gente. A gente quer levar para o mundo. Exato. E até no começo do programa de hoje, retomando Santo Afonso, a gente falava da virtude do desapego. Então a gente precisa exatamente ter esse desapego, muitas vezes, daquilo que a gente considera importante para nós e para os meus, né? Para a minha família e para mim mesmo, e pensar que eu não estou sozinho no mundo, né? Que eu não vivo sozinho na cidade, no meu país, no meu planeta. Não é só o meu carro que está ali no trânsito, né? Exato. Todo mundo vive em sociedade e aquilo tem que ser bom, não é só para mim, é para todo mundo. Então, quando a gente desenvolve essa capacidade, a partir de virtudes como o desapego, a gente começa a viver melhor. A gente começa a construir um mundo melhor. O que nos traz para essa situação de tanta competição e de tanta diferença entre nós é esse desejo de que eu tenho mais direitos do que o outro. E eu mereço mais do que o outro. Eu mereço mais que o outro, eu preciso mais que o outro, né? Tem coisas pequenas que irritam profundamente, não a mim, mas acho que o coração de Deus, quando, por exemplo, alguém vibra porque furou uma fila e passou na frente do irmão. Isso é terrível. Vibrante. E como você disse, não há como diferenciar essa atitude com um grande escândalo de corrupção, porque a raiz é a mesma. A raiz é a mesma. E não são atitudes cristãs. Não é testemunho. E isso é o contra-testemunho, porque o tempo todo nós somos observados. E principalmente nós que estamos à frente de comunidade, que nós catequistas, o catequista ele está sempre observado. Se ele não dá o exemplo, ele não catequiza, porque eu não vou evangelizar as crianças e jovens, não é com o meu conhecimento do catecismo ou com o meu conhecimento bíblico. Eu vou evangelizar as crianças e jovens muito mais com a vivência da minha fé. Então, se o catequista diz alguma coisa no encontro de catequese, mas lá no trabalho ou lá na escola ele age diferente e a mãe ou o tio ou um parente da criança vê aquele catequista, ele vai falar, mas espera aí, essa pessoa diz isso e pratica isso. O testemunho é importantíssimo. Por isso que está muito ligado à vivência religiosa, à vivência da nossa fé com o exercício da cidadania. Porque nós evangelizamos, a gente transforma esse mundo, não é tanto com palavras, é com atitudes, com o testemunho verdadeiro. Por isso que não basta achar bonito o que está na Bíblia, achar bonito o que Jesus falou, né? Não basta saber o que é o certo, mas é preciso fazer o certo, dar esse exemplo, agir por mim, né? Pela minha consciência, pela minha fidelidade ao Cristo, para o qual professa a fé, né? No Cristo, e também para dar bom exemplo para os mais jovens que estão chegando e os outros que convivem comigo, para assim a gente construir um mundo melhor, uma sociedade justa e fraterna. Pais e mães, não adianta nada ficar falando, meu filho está difícil demais, mas se na hora de dar o exemplo, você não dá o exemplo. Faz tudo ao contrário. Faz tudo ao contrário. Então, às vezes, a rebeldia do seu filho está muito ligada aí na como você está conduzindo a sua vida, exercendo a sua cidadania. O cristão deve exercer sua cidadania e ser luz para o mundo, né, Cássia? E são nas pequenas coisas. São nas pequenas coisas, por exemplo. Nós aprendemos que a gente não pode mentir, né? Mas quantas vezes o pai não quer falar com alguém, a criança atende o telefone e ele fala, diz que eu não tô não. Já ensinou. A gente aprende que mentir é pecado, mas nessas pequenas coisas o contra-testemunho é dado também. Como que nós vamos ser luz do mundo infringindo as normas nessas situações mais simples e corriqueiras? Então, é preciso ter muito cuidado, porque tudo começa em casa, tudo começa com o testemunho na família, a família que é a célula vital da sociedade. Quando a família, a criança ou o jovem, aprende na família a exercer a sua cidadania, a respeitar o próximo, a respeitar os pais, a autoridade dos pais, quando existem limites dentro da família, quando existem regras a serem cumpridas e responsabilidades, quando ele aprende
que dentro da família ele tem direitos e deveres, quando ele vai para a sociedade, ele também vai aprender que na sociedade existem direitos, mas também existem deveres. Cássia Almeida, mestranda em teologia, analista judiciária, agente de pastoral, evangelizadora, que veio aqui para refletir conosco sobre cidadania, tema importante para nós cristãos. Cássia, obrigado pela participação. Obrigada a vocês. É sempre bom falar de cidadania e quando eu fui convidada, eu pensei assim, é o assunto que eu mais gosto, porque a minha vida inteira na comunidade, na igreja, minha vivência na comunidade e na universidade foi justamente tentando aliar essa vivência cristã e a vivência na sociedade. Que bom, foi uma boa conversa, né, Foi Caís? ótimo, até a próxima. Obrigada. E o